Eu trouxe um tema, apesar do cartaz ter crescendo em fé, eu alterei um pouco o tema, mas a gente vai estar nessa mesma perspectiva. O tema de hoje ficou posicionamento que te faz crescer em fé. Às vezes você vai se posicionar. Deixa eu antes me apresentar, né? É para seguir o que eu anotei aqui. Eu me chamo Pablo Rocha, Pablo Sérgio Rocha. Tenho 24 anos, nasci na cidade de Salgueiro. Já morei em outras cidades também, mas não sou cigano. Eu nasci em Salgueiro, depois rodei um pouquinho Pernambuco, vim para Olinda e aqui estou. Amém, amado. Sirvo no louvor, não sei te dizer o tempo. Aqui eu pude conhecer a mulher da minha vida que não pôde estar presente hoje, que também tem o nome da minha mãe, tenho ela como minha mãe, Beth, também. E é isso, amém, amados. Enfim, o tema de hoje que eu trouxe foi posicionamento que te faz crescer em fé. Às vezes a gente vai tomar um posicionamento, pode ser de uma porta de emprego, pode ser de até um posicionamento bíblico mesmo. Por exemplo, se você toma um posicionamento de todo dia acordar cedo e ler a Bíblia, você está tendo um posicionamento que vai fazer você crescer em fé. Mas às vezes você vai tomar um posicionamento na tua vida, pode ser tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito profissional, que vai fazer você crescer em fé, porque você vai ser estimulado. Então pode ser que abra sim uma porta de emprego para você hoje, e aí você esteja lá e você vai ver uma série de situações, você vai precisar confessar a palavra. Então, o posicionamento que você teve de ir para aquele emprego, de aceitar aquela proposta, é um posicionamento que vai te fazer crescer em fé por conta do que está acontecendo lá. Então, posicionamento que te faz crescer em fé nem sempre é algo da Bíblia, nem sempre é algo voltado à questão religiosa aqui, como é que posso te falar, no buscar o Senhor. Amém? Se eu decido me posicionar em oração por alguém, é um posicionamento que vai me fazer crescer em fé. Mas às vezes, não sei se seria o termo certo, no âmbito secular, você vai se posicionar ali em algo e você vai ver que não era da forma como você esperava. Você vai ter que realmente se posicionar em fé para que aquilo aconteça. Amém, amados? Eu queria que vocês abrissem, ou pode colocar aqui também, lá em Números 14, 28. Todo mundo achou? Diz assim, ó. Aqui, deixa eu contextualizar para vocês. Aqui estava naquela perspectiva ainda do pessoal que foi lá espiar a terra e tal. No capítulo 3 ele vai narrar bem isso, né? O pessoal que foi espiar a terra, que a gente só se lembra dos dois, né? Que voltaram com as boas notícias. Mas esse versículo aqui me chamou a atenção. E eu, escutando uma ministração, ele pulou muito dentro de mim. Diz assim, ó. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. E esse versículo me chamou a atenção porque ele é simples e claro e ele quer dizer o seguinte, ó, o que você está falando eu estou escutando. O que você está falando eu estou escutando. E nesse capítulo específico nesse capítulo específico de capítulo 14, tinha uma galera murmurando. Tinha um pessoal murmurando lá contra Moisés. Porque vocês trouxeram a gente para essa terra e tal, e tal, e tal. E aí surge esse trecho. Mas eu quero que você fique apenas atento. Eu não vou trazer todo o contexto aqui, mas eu quero que você fique apenas atento a isso. Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Ele está atento ao que a gente está ouvindo. Amém? E uma vez que você se posiciona, algo que uma vez que você se posiciona, você precisa mudar a sua linguagem no falar. Amém? Uma das características, eu já mudando um pouquinho aqui, mas uma das características de quem crê é falar. Entende? Então, eu tive uma experiência recentemente que eu orei por uma pessoa e ela estava sentindo uma dor. E eu disse, não, a gente vai orar por isso aqui. A gente vai orar, vai se posicionar e a gente orou. Quando finalizou a oração, declaramos a palavra ali também. Ela disse, mas é porque meu pé, não sei o que, não sei o que. E eu disse, rapaz,
Não funcionou, não. Não adiantou nada, não. Por quê? Porque ela não estava crendo. A evidência que você é batizado no Espírito Santo, como a evidência que você é batizado no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Falar em outras línguas. A evidência que você crê em algo é quando você está falando. Se você não fala de acordo com a palavra, é a evidência clara e simples que você não tem ela dentro de você. Você pode ter 10 anos de ministério, você pode ter o que for. Se você não está falando a palavra, você só está evidenciando que ela não está dentro de você. E pode até estar, mas não na proporção que deveria, porque se tivesse, você estaria falando a palavra. Você estaria falando a coisa certa. Por mais que você esteja vendo ou você esteja presenciando algo que não é uma realidade. Amém? Eu lembro que quantos aqui já ouviram um testemunho de alguém que fez o rema, que concluiu o rema, porque foi ofertado? Quantos aqui já receberam isso também? Acho que todo mundo, né? Quantos aqui já ouviram o testemunho de alguém que fez o rema e ainda ganhou dinheiro? Alguém foi abençoado? Um irmão aqui. Eu particularmente só tinha ouvido a minha história ainda. Mas, amém. E, gente, esse para mim foi a maior, eu me regozijei muito, porque quando acho que foi em 2016, 2015, alguma coisa nesse sentido, um grupo de irmãs dessa igreja resolveram pagar o rema para mim. E elas pagavam o rema e me davam R$ 30 todo mês. E antes disso acontecer, eu me posicionei em fé. Eu disse, eu vou fazer o rema. O rema não tinha rema aqui não, mas era lá em Paulista. E eu me posicionei em fé. Eu disse, eu vou fazer o rema. Eu vou fazer o rema. E todo dia, antes de dormir, eu declarava, eu vou fazer o rema, vou ter carona para ir e voltar e vou ter dinheiro. Eu vou fazer o rema, vou ter carona para ir e voltar e vou ter dinheiro. Todo dia, antes de dormir, tem gente que costuma rezar o Pai Nosso, né? Ave Maria com o tecinho. Ali era o meu Pai Nosso, minha Ave Maria. Todo dia, antes de dormir, eu estava lá e eu declarava, eu vou fazer o rema, não vou pagar nada, vou e volto. E, amados, foi desse jeito. E no dia que tinha carona, eu fui de pé. Amém, amados? Porque eu estava debaixo de uma palavra. Amém? E eu tive um posicionamento ali. Foi a minha primeira, digamos assim, vitória, o meu primeiro prêmio, troféu, estrelinha, seja lá como você queira denominar, da fé. Mas eu tive um posicionamento. Olhei para meu pai, não tinha condição. Minha mãe estava longe. Só tem eu e meu pai aqui. Eu vou fazer o quê? Vou estar chorando? Não, vou me posicionar em fé. Amém? E foi onde eu decidi me posicionar. E eu passei, eu acho que em torno de uns 3 meses, declarando isso. Eu vou fazer o rema, vai ter carona para ir voltar. Não lembro agora da declaração ao certo, mas o contexto era esse, amém? O conteúdo era esse, vai ter carona para ir voltar e eu vou ter dinheiro. E, amados, teve carona para ir para voltar. E teve dinheiro, amém? E uma vez ou outra, quando não tinha, eu ia de pé e nunca morria, amados. Eu estou de pé aqui para vocês. Saia de Olinda para Paulista lá. Eu acho, não sei se vocês sabem aqui onde é a igreja de Paulista. E ia, amém? E vinha de carona. Então, eu me posicionei em fé. E, amado, se tem alguma coisa na tua vida que não está fluindo como deveria, com certeza é porque você não deve estar tendo um posicionamento de acordo com a palavra. Amém, amados? Porque é impossível que você esteja tendo um posicionamento de acordo com a Bíblia e as coisas não estejam acontecendo. Amém? Vamos abrir um trecho que todo mundo com certeza já viu, mas eu queria que colocasse aí Marcos 28, 25. Marcos, opa, deixa eu ver aqui. Até minha Bíblia falhou agora. Eu nem. A mulher do fluxo de sangue. Marcos sim. Amém. Léo, pega minha Bíblia por gentileza. Tá na bolsa aí. A bolsa atrás. Amém.
Quantos já acharam? Eu não achei ainda não. Viu? Diz assim, eu vou ler na minha versão viva, não sei se vai ficar bacana de acompanhar aqui. Jesus foi com ele. Uma multidão o seguia tão de perto que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. Fé começou a entrar aí, amém, amados? Quando ela começou a ouvir, Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Posicionamento. Amém? Ela primeiro ouviu a palavra e em seguida ela teve um posicionamento. Porque ela pensava consigo mesma. E tem versões que falam declarava, né, ou falava. Se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. O restante do versículo, do capítulo vocês já conhecem. Mas aqui, por mais que seja algo, não sei se o termo certo seria simbólico, né, para a gente, principalmente da fé, que escuta bastante esse trecho, mas toca nos 3 pilares que eu estou abordando hoje. Ela escutou, ela teve um posicionamento e ela em seguida teve o resultado. Amém, amados? Quando você escuta essa palavra e você tem um posicionamento, é impossível que não venha o resultado. Amém? Mas existe uma diferença de você escutar a palavra e dar ouvidos a ela. Uma vez eu fui questionado por Mazinho, ainda quando fazia parte dessa igreja, não sei se quantos vão lembrar aqui, e ele me perguntou qual é a diferença de ver e enxergar. Na realidade, qual é a diferença de ver e olhar. E a mesma coisa que vai funcionar para a audição. Né? E eu fui, não, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. Para você olhar, você precisa do olho. Para você ver, quando você está em sonho. Você, às vezes, tem um sonho e seu olho está fechado. Mas você está visualizando alguma coisa. E enxergar se trata tanto do olhar quanto do ver, mas a questão de distância. Sempre quando você vai falar em enxergar, você fala de uma questão de distanciamento. Eu estou enxergando até aqui, dali para lá não enxergo mais. E a mesma coisa é a questão do ouvir. Você pode ouvir aqui a palavra de Deus, mas você pode não dar créditos a ela. Você pode não escutar a palavra de Deus. Então, por muitas vezes, eu até ouvi a palavra, mas eu não escutei a palavra. E quando você escuta é diferente. Ela automaticamente ela já lhe impele, ela já fica ali já colocando você para funcionar. Vamos embora, meu filho. Vamos praticar isso aí. E a partir do momento que você toma um posicionamento de acordo com a palavra, é impossível que não chegue o resultado. Amém, amados? Eu estava conversando, assim que eu montei essa ministração, eu estava conversando com o Lucas do Baixo, e eu perguntei a ele, mano, me dê um exemplo de posicionamento. Pode vir, mano. Me dê um exemplo de posicionamento que faz você crescer em fé. E eu fui surpreendido com um testemunho que eu jamais esperaria. Amém? Ele vai falar um pouquinho dessa nova fase. E eu acredito que o exemplo dele é um posicionamento que vai fazer você crescer em fé também. Não só ele, mas você também. Amém, aleluia. Paz, queridos. No início desse ano, eu estava morando no Ibura, né? Então, eu decidi voltar para aqui, para Maranguape, porque as coisas no Ibura não estavam andando como eu queria exatamente, né? Então, eu me posicionei em fé. Eu decidi vir morar aqui, eu olhei para o lado, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu olhei para o outro. E a igreja, né? O verbo da vida de Rio Doce, que abre as portas para mim. Eu cheguei aqui em 2011, mais ou menos, e eu não encontrei as pessoas que eu estava querendo encontrar, né? O pessoal antigo e tudo mais, mas eu recebi uma palavra. Antes mesmo de começar as quintas de fé, tipo, acho que eu já tinha ouvido falar, tinha falado sobre fé, né? Então, eu voltei para Maranguape. Eu decidi, eu não tinha nada, eu só tinha cama, um ventilador e uma televisão. E eu voltei para Maranguape. Eu quitei as dívidas, eu juntei um dinheiro e voltei.
Mas o dinheiro acabou. Os boletos vão chegando e o dinheiro acabou. Então, como posso falar? Foi um momento muito difícil, né? Não tinha dinheiro para comprar um garrafão de água, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comer. Tudo que eu tinha era um pacote de bolacha com creme cracker, que vinham 3, e eu comia 5 por dia e bebia água da torneira. Então, foi difícil. Mas a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus é inabalável. O Deus que nós servimos, ele não muda. Então, no momento que eu me posicionei e criei, aconteceu. Quantos sabem aqui que a palavra de Deus não volta vazia? Amém? Então, vou contar uma parte. Quarta-feira, na semana retrasada, no final de junho, mais ou menos, eu me posicionei em fé. A Bíblia fala que antes mesmo que a gente peça alguma coisa, o Senhor sabe do que a gente necessita, amém? Então, eu não pedi nada para o Senhor, somente agradeci a Ele, né? Então, eu falei, Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por ampla suficiência no meu armário. Eu te agradeço por ampla suficiência em tudo, Pai. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu tocar, eu vou transformar as pessoas e essas pessoas transformarão outras, amém? Então, na quarta-feira eu orei e na quinta-feira de manhã eu escutei uma voz assim, o Espírito Santo falando comigo, acorda. Eu acordei assustado, batei o apartamento todo e não tinha ninguém. Então eu falei, vou acordar. 5 minutos depois, meu celular tocou. Vem aqui fazer entrevista de emprego. Tá bom, eu fui. Cheguei lá. A menina do RH falou assim, você não vai fazer entrevista nenhuma, você vai começar hoje. Eu vou lhe dar o crachá e você vai lá para a Antônio de Barreto começar hoje. Me dê sua conta, alguns documentos e vai lá começar e volta aqui para receber o seu dinheiro que você já vai começar hoje. Tá bom, ok. Chegando lá, ela falou um cargo que eu ia trabalhar. Chegando lá era outro, um cargo como eu posso falar, eu ganho mais. E então, como eu posso falar? Desde então, eu venho vendo que o Senhor, ele não esquece da gente. Realmente, ele nos chama pelo nome. Então, hoje eu tenho 22 anos, hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho geladeira, tenho máquina, tenho micro-ondas, tenho televisão. Então assim, que não só eu, mas se eu der o microfone para todo mundo vai ter uma coisa para falar, mas que a gente realmente se agarre, nos posicione em fé. Porque não muda. Amém? Aleluia. Aleluia. Para encerrar com chave de ouro, só faltou ele dizer, eu sou a universal, né? Mas ele é do verbo da vida, amém, amados? E quando eu escutei isso, eu estava ontem digitalizando, a minha ministração. E eu disse, mano, me dê um exemplo. E eu disse, o tema de amanhã vai ser esse. Me dê um exemplo aí de posicionamento que quando você faz, você vai crescer em fé. E quando ele falou isso, eu vibrei na hora, meu amigo. Porque você sai de comer bolacha creme crack com água da Compesa. E você ter tudo em casa, você tem que se posicionar em fé. Amém, amados? É uma posição de fé. Lá em Marcos 11, 23, todo mundo já conhece. Mas eu vou reforçar, amém? Porque vai ser vacina para vocês. E hoje todo mundo está vendo a importância da vacina, então vamos se vacinar mais um pouquinho com a palavra. Diz assim, verdadeiramente eu afirmo a vocês, que se alguém disser, se posicionar, amém, amados? A este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. Posicionamento. Você jamais vai dizer algo que não está dentro do seu coração. Amém? E vai na mesma perspectiva. Você precisa escutar, se alimentar. E automaticamente, ao se posicionar, ao escutar a palavra, você vai, automaticamente, ao escutar a palavra, você vai ter um posicionamento. E depois do seu posicionamento, vem o resultado. Amém? Só para evidenciar ainda mais isso que a gente está falando, lá em 2 Coríntios 14, 13, deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês, se você quiser segurar aí sem nenhum problema.
2 Coríntios 4:13, tá? Lá vai dizer assim, ó. Criei, por isso falei. E, amados, automaticamente, ao você crer na palavra, coisas vão se levantar na tua vida de forma boa, tá? Porque você vai ter uma posição. Você vai tomar um posicionamento. E quando você decide realmente ter um posicionamento em cima da palavra de Deus, áreas na sua vida que você nunca pensou em atuar, em fazer, em colocar em prática, elas vão se levantar. Eu jamais tinha pensado em escrever letra de música. E eu lembro que a primeira letra de música que eu fiz, eu era criança. E eu falei para o meu pai, e eu dizia que Deus é melhor do que um bombom. Eu era uma criança. Então, Deus é melhor do que um bombom. E meu pai riu daquilo ali, ficou brincando e tirando onda, e eu não julgo. Ele estava fazendo aquilo de acordo com o conhecimento que ele tinha. Amém, amados? Eu não era do verbo da vida, a gente não tinha esse ensinamento da palavra de Deus como temos hoje. E eu nunca pensei em escrever música. Nunca foi um sonho. Ah, o que é que você quer ser? Eu vou ser um compositor. E hoje eu tenho praticamente aí umas 30 músicas. Eu não parei para contabilizar, não parei para contar hoje. E uma delas, para mim, foi... sempre, cada uma tem uma história. Vou mergulhar. E uma delas, para mim, foi notório a presença de Deus. Porque eu estava em casa, eu estava em um devocional. E eu recebi o refrão dessa música. E ela diz assim: vou mergulhar mais fundo nesse rio. Vou mergulhar mais fundo nesse amor. E se vier problemas e desafios, eu sei que não há um lugar melhor. Eu sei que não há um lugar melhor. Vou mergulhar mais fundo nesse rio. Vou mergulhar mais fundo nesse amor. E se vier problemas e desafios, eu sei que não há um lugar melhor. Eu sei que não há um lugar melhor. Eu sei que não há um lugar melhor. Existe um rio, aleluia. Existe um rio que corre trazendo alegria. Existe um rio que corre trazendo provisão. Existe um rio que corre e transborda de águas vivas. Vou mergulhar, vou avançar. Existe um rio que corre trazendo alegria. Existe um rio que corre trazendo provisão. Existe um rio que corre e transborda de águas vivas. Vou mergulhar, vou avançar, vou mergulhar mais fundo nesse rio. Vou mergulhar mais fundo nesse amor. E se vier problemas e desafios, eu sei que não há um lugar melhor. Eu sei que não há um lugar melhor. Sabe, não existe um lugar melhor do que esse, amém, amados?
Não existe melhor lugar do que você estar posicionado na palavra. Não existe um melhor lugar do que você estar se posicionando em fé. Por mais que as circunstâncias elas digam que não. Sabe, eu jamais esperar estar escrevendo uma música dessa. De fato, só Deus realmente para estar escrevendo um negócio desse, amados. De fato, eu não ia ter capacidade, não. E quando você se posicionar, pode ser que seja composições também que Deus possa te dar. Quem era que ia imaginar que eu ia estar compondo? Eu não me vi assim, amados. E Deus me deu essa música. Eu me lembro que eu estava em casa, eu estava em casa orando, eu estava no meu devocional. Nem sei se eu estava orando, eu estava lendo, eu estava fazendo alguma coisa lá com o Senhor. Amém? E me veio essa música, e peguei o violão na hora. Na realidade, me veio o refrão, e eu fui para o quintal e fiquei naquilo ali, chorando. E eu disse, meu amigo, só Deus para fazer um negócio desse. Só Deus realmente para fazer isso. Mas sabe, eu estava posicionado em cima de uma palavra. Eu estava crendo em algo. Eu estava crendo que Deus ia fazer e não vai ser diferente com você. Se você se posicionar debaixo da palavra de Deus, Ele vai despertar áreas na sua vida que você nunca imaginava. Ele vai trazer sonhos que você nunca pensava em ter. Ele vai começar a te mover em áreas que você jamais pensou em atuar. Isso nunca foi algo visível para mim estar escrevendo música, não, amados. Para você pode ser algo simples, mas é uma coisa que eu nunca me vi fazendo. E Deus, Ele me despertou em coisas. Mas eu estava me posicionando, eu estava posicionado debaixo de uma palavra. Amém? Se você se posiciona debaixo de uma palavra que Deus tem, se você se posiciona debaixo da palavra que você recebe aqui, sabe? Confessando a palavra, crendo, acreditando. Ei, vai chegar resultados na sua vida. Não vai ser diferente na sua casa, não vai ser diferente no teu emprego, não vai ser diferente seja lá onde você for. Amém, amados? Porque a palavra, ela não muda. Ela não muda, amados. Se teve resultado para mim, tem resultado para você também. Amém? Aleluia. Era isso que eu tinha para a gente hoje. Aleluia.